Logo após a conclusão da contagem de votos desse primeiro turno das eleições, a primeira pergunta que veio na cabeça foi: e as pesquisas eleitorais, hein? O que aconteceu? Porque todas erraram. Nesse vídeo eu vou trazer 3 dicas importantíssimas para você sempre observar para não ser enganado por pesquisas eleitorais e pesquisas de modo geral, tá certo? Vamos falar sobre esse assunto logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios e nesse canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados a mercado, inovação e tecnologia. Se você gosta desse tipo de assunto, aqui é o seu lugar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e ajude esse canal a crescer. Nós estamos aí com pouco mais de 500 inscritos e temos uma meta de bater os 1000 inscritos até o final desse ano e eu conto com a sua ajuda, tá certo? Então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é o assunto do momento, que é o primeiro turno das eleições que aconteceram agora no domingo e com resultados surpreendentes. Como assim o assunto é amplo, eu vou pegar um extrato só, falar sobre a questão do presidente da República. Então, as pesquisas eleitorais davam que o candidato Lula seria eleito em primeiro turno com larga margem na frente do segundo colocado, o atual presidente Jair Bolsonaro, e a diferença era bastante grande. Tinha diferença, deixa eu até conferir aqui, ó. Tinha diferença, segundo o Instituto IPEC, considerando votos válidos, Lula ganharia com 51% de votos e Bolsonaro ficaria em segundo lugar com 37% dos votos. E essa pesquisa, ele deu uma margem de erro, e olha, essa pesquisa foi feita logo antes das eleições, foi feita no dia 1º, basicamente, que foi divulgado isso daí. Então foi logo assim antes das eleições, e a margem de erro dessa pesquisa era de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, o Lula poderia ficar entre 51 a 53 ou 51 até 40 e pouquinho aí, 49 e tal, e o Bolsonaro iria aí no máximo até 40% ou até 34% mais ou menos. Mas, para surpresa geral, errou completamente. Na verdade foi altamente disputado, o resultado final ficou aí com o Lula com 48%, Bolsonaro com 44% mais ou menos de todos os votos válidos. Então isso demonstrou uma fragilidade muito grande nas pesquisas eleitorais. E o que muitos especialistas dizem é o seguinte, que a razão para que isso ocorra é devido a uma certa incerteza relacionada às pesquisas. Por exemplo, eleitores envergonhados que têm vergonha de declarar voto em um tal candidato, mas quando chega ali na urna ele clica ali e vota no candidato. Eleitores indecisos que devido, sei lá, ao último debate, a última propaganda política que o cara viu, ele mudou de ideia. Decisões mais sentimentais do que racionais, então de uma hora para outra o eleitor pode mudar de opinião, então traz uma certa inconsistência para a avaliação. Tudo isso daí eu concordo que pode acontecer, porém o negócio importante é o seguinte: não existe a margem de erro? Certamente que sim. Isso deveria estar contemplado na margem de erro, porque senão passa a dar a impressão de ser um chute. E eu sei muito bem que pesquisa não é uma ciência exata, é uma ciência em que você tem métodos matemáticos de estatística muito pesado e que esses métodos, uma vez aplicados, eles têm uma certa incerteza relacionada à sua aplicação.
Entretanto, essa incerteza é justamente para abarcar todas essas variações. E aí é que está o ponto. As pesquisas erraram além das margens de incerteza. E erraram muito. E aí no Brasil, se você pegar, você vai ver locais aí que foi um erro muito maior do que esse erro que apresentou na disputa presidencial entre o Bolsonaro e o Lula. Então, por esse motivo, nesse vídeo eu vou trazer 3 coisas que devem ser observadas por todo mundo quando você se depara com uma pesquisa. E nesse caso é o exemplo de uma pesquisa eleitoral, mas isso são dicas de ouro que servem para qualquer pesquisa. Pesquisa, eu volto a lembrar, instrumento super importante, as empresas usam para saber comportamento de cliente. Existe uma vasta literatura que comprova a eficiência de pesquisas, mas nesse caso parece ter alguma coisa errada. Então, beleza? Vamos lá para as dicas? Vamos lá. Dica número 1. A questão do tamanho da amostra. Bom, para quem não sabe, pesquisa, por que se faz pesquisa? Porque é o seguinte, quando você não tem dinheiro para fazer um censo, o que seria o censo? Você perguntar a 100% da população em quem que você vai votar. Então significaria que você faria um censo eleitoral. Você teria a resposta de todas as pessoas. Qual que é o problema disso? Fica muito caro e fica inviável você fazer isso muitas vezes. Por quê? Por conta do tempo e obviamente por conta do dinheiro despendido nisso daí. Então a melhor maneira de você fazer é usar técnicas e estatísticas para você pegar uma pequena porção e dessa porção você extrair o todo. Esse é o objetivo da estatística, entendeu? Então, uma das coisas que na estatística diz quando você vai testar amostras, né? Quando você vai fazer essa análise estatística de amostra, é o tamanho da amostra. Tamanho da amostra é uma das coisas que vocês, toda vez que uma pesquisa eleitoral é divulgado todos esses detalhes. Então, o tamanho da amostra você precisa verificar. De repente, foi uma pesquisa feita com uma amostra muito pequena, pode estar trazendo elementos para você analisar se esse resultado demonstrado por essa pesquisa, ele realmente é fidedigno ao que a pesquisa tende a demonstrar. Tá certo? Então, tamanho da amostra é uma das coisas muito importantes. Existem assim, eu não vou me aprofundar nesse negócio, mas é só para vocês compararem. Você pega 2 ou 3 pesquisas e compara os tamanhos de amostras de pesquisa para ver. Quanto maior a amostra, tende a ter um resultado melhor, entendeu? Dependendo da técnica matemática usada, tende a ter um resultado maior, mas é um ponto de observação. Dica número 2, e eu acho que essa dica é justamente a dica mais importante, que é não só o tamanho da amostra, mas a representatividade da amostra. Porque é o seguinte, você lembra, você está testando um país em que você tem estados igual o Amazonas, que é extremamente diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro. Então, portanto, para você ter realmente uma amostra que dê para testar e trazer um resultado plausível, você tem que saber o seguinte: como que foi feita a distribuição desses testes pelos estados que compõem a federação. É uma coisa extremamente importante. Outra coisa, quais cidades foram testadas? Porque é o seguinte, população das grandes capitais tendem a votar de maneira ou se comportar de maneira diferente da população do interior. Como que foi dividido isso? Outra coisa extremamente importante, falando na representatividade da amostra, se as classes sociais, como que foram pesquisadas as classes sociais? Por quê? Se você faz uma consulta só em pessoas de classe A, o resultado com certeza vai ser diferente de você fazer uma pesquisa só em pessoas de classe B, classe C, classe D. Então isso
Isso faz com que, para você ter um resultado mais assertivo, você tenha que fazer essa equalização, essa divisão de acordo com a divisão natural que existe na população. Então isso daí é muito importante. Uma outra subdivisão que também tem a ver com representatividade da amostra é o sexo, se é masculino, se é feminino, porque isso daí é muito importante também. Mulheres tendem a se comportar na média diferente do que homens, então você tem que ter todos esses cuidados populacionais para você criar uma amostra. Então a gente teve a primeira, que é o tamanho, e a segunda, a representatividade dessa amostra. Agora nós vamos para a terceira dica, que é extremamente importante também, e é a estrutura da pesquisa. O que isso quer dizer? Como que foram feitas as perguntas? Em qual sequência que foram feitas as perguntas? Você tem que ler as perguntas também, porque existem muitas das vezes em pesquisas e se você não tomar esses cuidados, você está induzindo uma certa resposta nas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu chego numa pesquisa pública, eu estou ali com a minha pranchetinha e faço o seguinte: a primeira pergunta é: você sabia que o candidato fulano de tal, ele foi preso por tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você votaria nesse candidato? Pronto. Quer dizer, você está meio que desenhando que mesmo que a pessoa tenha vontade de votar naquele candidato, ela admitir isso publicamente seria meio complicado depois da afirmação que você fez. Ela pode até votar nesse cara, mas ela não vai dizer para você que vai votar. Então, isso tudo, a forma que foi construída, como foram feitas as perguntas, que é estrutura da pesquisa, é extremamente importante. Tá certo? Então, tudo isso você tem que observar, porque muitas das vezes você observando esse tipo de coisa, você diz: cara, essa pesquisa tá enviesada, eu não confio nesse resultado. E eu tô dizendo isso só por conta das eleições? Não, não é só por conta das eleições, porque pesquisa, você que é um profissional e que quer que a sua empresa cresça, provavelmente o seu departamento de marketing deve fazer pesquisa. Você, para que não seja enganado, você precisa saber como funciona uma estrutura de pesquisa. Bom, agora é o seguinte. Eu falei no início que seriam 3 dicas, só que eu tenho uma outra dica aqui. Por que eu não coloquei dentro dessas 3? Porque aí é uma dica mais para especialista, né? Que seria uma quarta e última dica aí. Obviamente que tem muito mais, porque a gente for estudar pesquisa, realmente é um negócio, tem tipos de pesquisa diferentes, tudo isso vai variar de acordo com a pesquisa, mas eu estou falando de pesquisa quantitativa, utilizando como exemplo a pesquisa feita nas eleições. Mas aí a quarta dica é você saber o seguinte: quais as técnicas que foram utilizadas aí para fazer os cálculos, né? As técnicas de cálculos utilizadas. Só que isso daí, para você saber, você tem que estudar essa área, e aí você vai ter que estudar estatística para você saber a diferença, mas também seria uma forma de você observar: será que esses cálculos, essas técnicas são realmente técnicas boas? Teria que consultar a literatura para saber se isso daí é bom ou não, e aí você teria que consultar os estatísticos, né, para saber. Mas assim, se você observar essas 3 primeiras dicas, já você vai ter um feeling muito bom se o negócio é bom, se aquele resultado é um resultado realmente que traz uma representatividade ou não. A conclusão que eu tenho para o caso aí das eleições, e tendo em vista o seguinte: eu não estou falando isso só por conta dessa eleição, mas se você pegar a eleição passada também, foi a mesma coisa. Os institutos de pesquisas davam vitória folgada para certos candidatos que perderam, ou colocava candidatos, sei lá, com 14% de intenção de voto, que o cara ganhou em primeiro turno. Então isso daí me mostra e deixa claro que é necessário uma mudança significativa nos métodos de pesquisas aplicado por esses institutos de pesquisa. Por quê? Pesquisa é um instrumento legal, é um instrumento que tem um valor científico, mas de acordo com esses últimos resultados, eles estão jogando no lixo a confiabilidade das pesquisas. Então, se não se mudarem, adaptarem esses métodos e, obviamente, estudar por que está dando tão errado assim, as pessoas vão passar a não confiar mais em pesquisas, né? Inclusive, eu já ouvi alguns comentaristas dizendo que a partir de hoje se recusa
a comentar pesquisa. E o cara é comentarista de política, então se ele não comentar pesquisa, por que que tem isso daí? Porque na pesquisa ela tem um outro efeito que é induzir voto. Tanto para induzir voto, para aumentar os votos de um determinado candidato, ou até tirar votos de um outro candidato, porque como ele está muito abaixo nas pesquisas, a pessoa pensa assim, rapaz, se eu votar nele, meu voto vai ser jogado no lixo, é melhor eu votar no que está na frente. Alguma coisa desse sentido. Então isso é muito importante, então tem esse impacto ainda político nas eleições. Mas, para além de eleições, aqui não é um canal para a gente falar de política, eu falo de política quando ela é aplicada ao mundo de negócios e, obviamente, eleição é 100% aplicado ao mundo de negócios. Eu não estou aqui defendendo política partidária, mas sim que o resultado da eleição vai trazer aí muitas expectativas para o mercado e obviamente vai influenciar em investimento, no pensamento de como vai se desenvolver os negócios daqui para frente. Então por isso que a gente tem que ficar sempre de olho, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado disso, isso daqui tenha acrescentado para vocês. Mais uma vez, deixa o like, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer e ajude a gente aí conseguir chegar em nossos 1000 inscritos, tá bom? Cada inscrição que você dá aí para mim, eu consigo ver o seu nome ali, então é muito importante. Mais vale a sua inscrição no meu canal, que é um canal muito pequenininho, do que naqueles canais muito grandes que o cara nem sabe quem que é você, tá bom? Muito obrigado, nós nos vemos aí no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!